Pronto, então nossa aula de geografia hoje é referente ao conteúdo o ser humano e a água, a relação do ser humano com a água. É um assunto que ele não é novo, nós já debatemos muito sobre ele, sobre as ações do homem com relação ao ambiente e, consequentemente, com a água, né? Os atos que o ser humano vem fazendo, que vem prejudicando cada vez mais o nosso planeta, e nós sofremos muito com essas consequências. Então, na página 168, a gente tem: o equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa do aumento da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas. Isso acontece porque os seres humanos não conseguem se instalar num local sem prejudicar o meio ambiente ou outros seres vivos que nele vivem. Então, no momento de uma construção, por exemplo, quando o homem ele passa a construir em algum terreno, ele está invadindo um local que era o habitat de várias espécies, né? Então, não tem como ele como é que eu posso dizer, não tem como ele fazer essa construção sem prejudicar o ambiente. Ele acaba prejudicando de qualquer forma, porque ali ele está destruindo o habitat de muitas espécies. O grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta de recursos naturais. Desde a década de 1980, as consequências da interferência de seres humanos na paisagem se tornam muito mais profundas. Então, o efeito estufa, as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio, a poluição das águas, o desmatamento, a extinção de espécies animais e vegetais, o esgotamento de recursos naturais não renováveis e etc. Vocês estão vendo aí as consequências da interferência humana no ambiente. Essas são as consequências, e não são consequências leves, são consequências graves, e nós já sofremos com elas. Esse calor imenso que a gente sente é por conta do desequilíbrio da temperatura causado pelo aquecimento global. E o que gera o aquecimento global? A poluição. A poluição faz com que a camada de ozônio seja danificada, e aí, com os buracos nessa camada, os raios invadem a superfície do nosso planeta, e como consequência a gente vai ter esse calor excessivo. E aí a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento sustentável. Existem pessoas que estão tentando propor formas de viver sem prejudicar a natureza. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o desenvolvimento sustentável, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza. Para isso, investem em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima de tal forma que se leve em consideração não só a atual, mas também as futuras gerações. Seguindo com a degradação dos ecossistemas, na página 169. Quando há o rompimento do equilíbrio natural, o desmatamento das florestas, por exemplo, rompe-se a relação vegetação-solo, que possibilita o desenvolvimento das vidas vegetal e animal. Então, uma coisa importante: quando ocorre o desmatamento, queimadas, o que é que acontece? A relação entre o solo e a vegetação acaba. Por quê? Porque quando existe uma queimada, o solo perde propriedades, então ele fica incapaz de desenvolver espécies. As espécies não são desenvolvidas mais naquele solo porque ele não fica mais fértil. Da mesma forma, que ela não fica fértil, também as espécies não vão poder sobreviver naquele habitat, não é? Um habitat sem árvore, sem vegetação, não é próprio para algumas espécies. Aí nós temos, você sabia? Os arrecifes também são chamados de recifes. São formados
por rochas submersas, logo abaixo das águas dos oceanos. Em geral, ficam próximos à costa e em locais com pequenas profundidades. Estes ecossistemas marinhos se desenvolvem em águas tropicais e têm grande biodiversidade. Por isso, muitos biólogos e oceanógrafos estudam a importância desses ecossistemas para a vida no mar. Existem muitos problemas que afetam os ecossistemas marinhos. Um dos principais problemas é a poluição, que atinge os mangues, pântanos e arrecifes, pois é muito grande a quantidade de gente que mora na costa. Seguindo agora com a poluição dos cursos de água e dos oceanos. Sabemos que a água é o líquido mais precioso da Terra, pois é essencial para a vida dos seres vivos. A água salgada existe em maior quantidade, então cerca de 96,5% da água é salgada e ela é encontrada nos mares e nos oceanos. Já a água doce é encontrada nas nascentes, nos rios e nos lagos e nas geleiras, e só encontramos 3,5% dela no planeta. E aí, a gente segue. Poluir a água não significa significa torná-la imprópria para o consumo. Então, toda vez que a água é poluída, a água ela se torna imprópria para o consumo. E se essa água ela é poluída em grande quantidade, o que é que vai acontecer? Cada vez mais, isso vai diminuindo, né? E a gente vai perdendo parte do nosso bem precioso e essencial à vida, que é a água. Continuando, nós temos a página 171. O tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente são as marés negras, causadas pelo derretimento do petróleo, derramamento do petróleo por um petroleiro, geralmente em consequência de um acidente. O petróleo derramado se alastra, flutuando sobre as águas, formando extensas manchas negras, por isso o nome de marés negras. Vocês viram que isso aconteceu, né? Um tempinho recente aqui nas águas, algumas praias ficaram recobertas por essa maré. Boa tarde, tia Maiara. Boa tarde. Então, quando isso acontece, isso é causado por algum acidente, né, de algum navio petroleiro. E a gente vai seguindo agora com o finalzinho. Ó. A poluição está cada vez mais degradando o meio ambiente, é necessário que algumas decisões sejam tomadas. A sociedade deve se engajar em campanhas educativas juntamente com o poder público, que deve orientar a população para a importância de manter a água sempre limpa. Então, a gente sabe que esse é um assunto, como eu disse a vocês, ele não é novo, mas ele é importante. Por quê? Porque a gente tem que se conscientizar cada vez mais quanto ao uso da água, ao uso desse bem precioso. Porque a gente sabe que se a gente desperdiça, um dia poderá faltar para nós. É por esse motivo que nós vimos tanto que esse assunto é tão abordado nas nossas aulas, para que cada vez mais a gente se conscientize, não desperdice e não polua a água. Agora a gente vai seguindo com a nossa atividade da página 175. Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. Primeira questão, nós temos o que tem acontecido com o equilíbrio ecológico. E aí, Gabriel, me responda, o que é que tem acontecido com o equilíbrio ecológico? O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos. Exatamente, muitos impactos. Essa é a nossa letra A. Letra B. Por que isso tem acontecido com o equilíbrio ecológico, Bianca? Porque
houve aumento da ocupação humana dos mais diversos ecossistemas. Isso mesmo, então. Tia, eu posso falar a letra C? Resposta da letra B. Aí tá como letra Houve aumento da ocupação humana nos mais diversos ecossistemas. Indo para a letra C, a gente tem o seguinte. Qual é a relação que os seres humanos têm com esse problema? Diga-se, Uli. Os seres humanos não conseguem se instalar num local sem prejudicar o meio ambiente e os outros seres vivos. Exatamente, é como eu falei para vocês. Não tem como o ser humano ele começar uma construção sem agredir o ambiente. Por quê? Porque no momento que ele está fazendo a construção, ele está devastando, ele está tendo que derrubar árvores, né, para construir algo, ele está destruindo o habitat de algumas espécies. Então, não existe, não tem condições dele se instalar num local sem prejudicar o ambiente. Indo para a letra D, a gente tem qual é o grande desafio que a nossa sociedade tem atualmente, Jean? O grande desafio é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza. Muito bem. Então, o desafio da nossa sociedade hoje é fazer isso mesmo, é desenvolver a tecnologia, né, para auxiliar e manter o equilíbrio da natureza, que não é fácil. E para finalizar, a gente tem, por que é importante cuidar desses problemas? Sara, você pode responder essa? a questão da letra. A letra é da primeira. Por que é importante cuidar desse problema? Porque é cada vez maior a falta de recursos naturais. Exatamente. Os recursos naturais eles vão se esgotando, né, com a ação do homem, as ações do homem. Agora, na segunda, a gente tem o seguinte. Desembaralhe as palavras a seguir. Letra A, qual é a nossa primeira palavra? Que, no caso, essas palavras elas são consequências das ações humanas no meio ambiente. Então, a primeira palavra é Efeito estufa. efeito estufa. A segunda consequência é Chuvas ácidas. chuvas ácidas. Na letra C, nós temos Ilhas de calor. ilhas de calor. Na letra D, Poluição das águas. isso mesmo. Na letra E, Desmatamento. na letra S, Extinção de espécies de animais e vegetais. isso mesmo. Na letra Z, Esgotamento de recursos naturais não renováveis. e na letra H, Buraco na camada de ozônio. essas questões aí são as consequências das ações que são causadas pelo homem, né, que são realizadas pelo homem. Nós temos na terceira questão o seguinte. Observe as imagens e escrevam a legenda para cada uma delas. Nós temos aí uma bolsa de jacaré, não é que ele está dizendo na legenda? Bolsa com couro de jacaré, né, tia? Pronto, no caso é uma bolsa com a pele do jacaré. E aí? E se as pessoas quiserem manter esse comércio dessas bolsas feitas com pele de animais? Quais seriam as consequências para isso? As extinções de espécies. A extinção das espécies. Por quê? Porque os animais eles iam acabar desaparecendo, né, do planeta, de tanto que as pessoas... Eles são importantes. Ô, tia, Como é, Sara? E eles são importantes. Cada um faz seu trabalho, né, para o mundo. Exatamente. Eles mantêm o equilíbrio na cadeia alimentar, não é? Então, se uma espécie ela desaparece, já causa um prejuízo enorme para o ambiente. E aí, a outra espécie, a gente tem uma imagem com várias árvores cortadas. Qual seria?
O desmatamento. Desmatamento é essa nossa, seria uma legenda para essa imagem. Agora, aí, na última questão, ou aí embaixo a gente tem pesquisa. Pesquise quais nações estão procurando encontrar meios de utilização da água, visando diminuir os impactos ambientais. Nesse caso, seria um trabalho em grupo, mas nesse momento eu não vou solicitar para vocês essa questão, viu? Vocês estão dispensados desta questão. Agora a gente vai para a quarta. A quarta nós temos, faça uma lista de coisas que você já viu sendo jogada nos rios, canais ou mares por pessoas que não respeitam a natureza. Então, vocês vão citar aí coisas que vocês já presenciaram, que foram jogadas nos mares, nos rios, e escrevam aí. Explique como o lixo descartado nesses locais degrada o meio ambiente. Quando a pessoa joga, por exemplo, lixo na praia, no mar, qual seria o prejuízo enfrentado depois da pessoa jogar esse lixo lá? Animais mortos. Animais mortos e o que mais? O principal. Se a pessoa Água poluída. água, o que está acontecendo? Poluição dos mares, né? Então, Ô, tia, e tem gente que bebe daquela água? como é? E tem gente que bebe daquela água, né? Dos mares? Sim. Dos mares nem tanto, mas dos rios sim, viu? Dos rios sim. Continuando, porque ainda no nosso ainda existem lugares que sofrem, que as pessoas sofrem com a escassez da água, né? Com a falta de água. E aí eles buscam no local onde mais eles, onde o acesso é mais fácil. E pode ser que em algum momento elas utilizem da água de um rio próximo à sua casa, né? Então, mesmo que não seja para beber, mas ela pode usar para lavar prato, ela pode usar para lavar uma roupa, ela pode usar para tomar banho. E você tomar banho com água poluída, isso vai trazer vários prejuízos. Problemas para a saúde. Com certeza. Vamos para... Oi. Eu não sei se eu já falei, mas já que tá falando sobre água assim na praia, eu fui ver uma coisa do YouTube que era para mostrar as praias mais sujas do mundo. E tinha uma, tia, que era na Índia, que o povo jogava tudo lá e eles ainda tomavam banho e faziam necessidades na areia. Pois é. A gente tem, sim, lugares aqui no nosso país que as pessoas sobrevivem às margens dos rios, nas palafitas, que são aquelas casas que são construídas dentro do rio mesmo. Bem às margens, onde a água fica por baixo delas, elas são de madeira. E eu assisti também um vídeo que mostrava a vida dessas pessoas, e é uma vida muito precária. Eles não têm rede de esgoto, então todas as necessidades deles são jogadas no próprio rio. E o pior é que eles precisam também daquela água para fazer outras coisas, e aí eles poluem, e a chance de se contaminar é muito grande. Tia, e estava dizendo lá que só na areia podia contrair acho que era mais de 100 doenças. Que triste, né? E as pessoas sabem disso, sabem, todo mundo sabe disso, mas continuam fazendo. Vamos tentar mudar essa situação, começando de nós. Sempre que vai à praia, leva sua sacolinha plástica. Sempre que vai em algum canto assim público, leve sua sacolinha para não jogar o lixo no chão. Oi? Tia, não só na praia, nos mares, mas em qualquer lugar, se a gente joga, por exemplo, um papelzinho de chiclete já está ajudando a contrair várias doenças ali, já está poluindo. Com certeza, um papelzinho de chiclete já está poluindo, eu já falei para vocês. Às vezes as pessoas acham que um papel de chiclete não faz nada demais, mas enquanto você está jogando um papel de chiclete, milhares
familiares de pessoas estão jogando também um papelzinho. Estão jogando E aí, quando também. se junta, vai ser pouco? Não vai. E aí vai ter Tia. Vamos para a quinta. Na quinta, a gente tem o que você faria para que a poluição das águas diminuísse? Então, o que nós poderíamos fazer? Nós não tínhamos condições de ir para o mar e limpar o mar inteiro, não é? Isso é impossível. Mas a gente pode trabalhar nesse sentido aqui, ó, fazendo sempre campanhas, incentivando as pessoas a não fazerem. E como a colega acabou de falar, tendo a consciência de não jogar nenhum papelzinho de chiclete no chão, porque aquele papel ele já está poluindo o ambiente. Então, se vocês já têm essa consciência, vocês vão ajudar muito o ambiente. Indo para a sexta, dê um exemplo de um prejuízo causado pela poluição das águas. Então, aqui como exemplo, a gente tem, ó, a água poluída tem um cheiro ruim, desagradável e não deve ser usada nem bebida, pois por ela podemos contrair doenças. Então, é uma coisa muito séria que deveria ser repensada pelas pessoas, porque não é brincadeira. A gente tem aqui o Lago da Terra mesmo, é um lago poluído, a gente sabe, e as pessoas, tem muita gente que sobrevive da pesca de lá, né? Muita gente pesca Ô, tia, né? E se as pessoas deixassem de poluir, e se os governantes cumprissem com o que prometiam, né, fazer criar mais redes de esgoto, saneamento básico, talvez a gente não sofresse tanto com isso. Mas vamos lá. Diga, Angel. E se uma pessoa jogar lixo no chão, está incentivando a outra a fazer isso também? Com certeza, isso mesmo. Isso mesmo. Diga, Arthur Correia. ô, tia, Diga. a senhora falou, sabe a sexta questão? Aham. Que é a água poluída tem cheiro ruim, desagradável e não deve ser usada nem em bebidas, pois por elas podemos contrair doenças. Nós não podemos contrair doenças. A gente vai contrair doenças. Com certeza, exatamente. Então, é um problema muito sério. Arthur Correia disse que já viu uma fralda jogada na areia da praia. Realmente isso acontece, viu, Arthur? É uma coisa muito triste e feia. As pessoas deveriam levar para evitar esse tipo de situação. Vamos lá, Sara, para a gente finalizar. Ô, tia, ainda tem muito tempo assim de intervalo. A senhora já vai finalizar a aula ou vai ficar mais um pouquinho na aula?